E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante na vida de todo mundo, mas principalmente para quem é discípulo de Jesus. A gente vai falar um pouco sobre o perdão. E o texto base que a gente escolheu é esse aí de Levítico 19, 18. Antes de entrar no texto, eu só quero explicar para vocês um pouco do contexto de Levítico. Quem fez o drama, ou quem está na turma do drama das Escrituras, sabe que Levítico foi escrito por Moisés. Um pouco depois do povo ter sido liberto do Egito, eles estão caminhando pelo deserto e Moisés está ensinando o povo como que é pertencer a esse Deus Criador. E Deus está falando com Moisés e mostrando para ele que ele é um Deus que se importa com todas as áreas da vida humana. Que diferente dos deuses do Egito, que se importavam apenas com a relação que o ser humano tinha com eles e o que eles ofereciam para esses deuses, o Deus Criador, o Deus que libertou o povo do Egito, ele se importava também como que o povo ia lidar com o seu próximo, como que era o relacionamento com ele e com o próximo. Então, o texto que a gente vai debruçar sobre ele é esse daí. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não procurem vingança, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Que história é essa de amar o próximo como a mim mesmo? Por que Deus está falando isso para o povo? Um jeito da gente conseguir compreender isso profundamente é como você está descascando uma laranja em casa, uma maçã, e aí a sua mão direita, sem querer, fere a sua mão esquerda. E aí a sua mão esquerda pega a faca e fere a sua mão direita. Não faz sentido, né? Então, quando Deus está falando isso, Ele está falando que nós ocupamos a mesma condição humana. Eu e o meu próximo, você e o seu próximo, são a mesmíssima pessoa. Quando eu ajo com maldade contra o meu próximo, na verdade eu estou agindo contra mim mesmo, eu estou fazendo mal contra mim mesmo. Eu estou pegando a faca e estou furando a minha própria mão. Porque nós somos essa mesma maravilha de Deus, mas ao mesmo tempo a gente também é farinha do mesmo saco. Então, por exemplo, um jeito também de ficar bem claro, quando a gente pensa assim, alguém fez o mal contra mim, aquele fulano, ele me prejudicou de alguma maneira, ele fez o mal contra mim. Pode ser que nesse mesmo momento alguém esteja pensando exatamente a mesma coisa de você. Alguém pode estar pensando, mas eu também cometi o mal sobre aquela outra pessoa. Então, a gente vê que tem maldade no outro, mas a gente esquece que há maldade no nosso coração também. E a Bíblia está cheia de passagens que mostra que alguns personagens eles sentiram mal, eles tiveram um impulso de vingança, mas eles optaram por experimentar da maravilhosa sensação do perdão. E uma dessas histórias que ilustra muito bem a experiência do perdão é a história de José. Se vocês não se lembram muito, eu vou fazer um resumão aqui. José, ele era filho de Jacó. Jacó, seu pai, ele tinha várias mulheres. Naquele tempo, era permitido um homem ter várias mulheres. Gente, desculpa, eu só vou fazer um parênteses. Eu estou com uma afta gigante aqui, então eu estou falando meio atravessado, mas pula essa parte e vamos focar aqui no sermão. Então, Jacó, ele era apaixonado por Raquel. Jacó tinha várias mulheres e uma delas era Raquel. Naquele tempo era permitido ter várias mulheres, mas isso, gente, é uma disfunção do plano original de Deus. Mas os homens caminhavam tendo várias mulheres. E Jacó teve 12 filhos, mas com Raquel, que era a sua preferida, ele teve 2, José e Benjamim. Então José, ele era o primogênito desse romance com Raquel, que Jacó teve com Raquel.
E Jacó deixava muito claro que José era o filho favorito para ele. E para os irmãos e para José também. E José, como ele não era bobo, ele surfava na onda de ser o favorito do pai. Então ele não enfrentava fila para o banheiro, né? Imagina uma casa com 12 irmãos, José estava sempre lá na frente. Ele ganhava um pedaço maior de chocolate, ele tinha a senha do Wi-Fi, era mais ou menos assim. José ele surfava na onda de ser o primogênito. E aí um dia lá no café da manhã, ele chegou e falou com os irmãos assim: olha, eu tive um sonho. E aí os irmãos falaram: ah, é? Com o que você sonhou? Eu sonhei que vocês estavam todos ajoelhados aos meus pés, me implorando favor, me louvando, me adorando. E aí os irmãos ficaram olhando para ele e falaram assim: ah, é mesmo? Ele: é, e teve mais. Ah, teve mais? Teve. Não era só vocês que estavam ajoelhados aos meus pés, não. O papai e a mamãe também. Imagina isso, um filho favorito, os irmãos. Quem tem irmão aí sabe que sempre, né, rola uma briga e tal. Imagina o clima de hostilidade que esse comportamento de José e de Jacó foi criando na família. Até que um dia, os irmãos estão no campus, todos juntos, e aí eles bolam um plano para matar José, né? Imagina, o rancor, o ódio, a raiva, chegou a um ponto tal que eles decidiram matar o irmão. Mas aí acontece uma cena muito bonita, eles repensam e decidem vender o irmão como escravo para o Egito. Assim, que também não é uma coisa boa, mas, né, é melhor do que a morte. Então, eles venderam José para o Egito, e José chegou a ser o segundo homem mais importante no império do faraó. Mas aí vocês podem falar assim: tá, ele foi vendido como escravo, como que ele chegou lá a ser o segundo homem mais poderoso? José, ele interpretava sonhos. E Faraó teve um sonho que mexeu muito com a cabeça dele. Né? Não sei se vocês se lembram, mas das vacas magras e gordas. Durante 7 anos ia ter abundância, e nos 7 anos seguintes escassez. E aí o faraó ficou todo impressionado, né, com essa interpretação, e José ainda deu uma ideia e falou: ó, durante os 7 anos de prosperidade, de abundância, vocês vão acumular, e durante os 7 anos de escassez, a gente vai vender, e a gente vai dominar esse comércio aqui. Todo mundo vai vir buscar comida com a gente. E não deu outra. Aconteceu isso, e a família de José foi até lá. No segundo ano de escassez, passaram 7 anos de vacas gordas. No segundo ano de vacas magras, a fome chegou até a família de José. E aí eles foram lá no Egito procurar por comida. E aí, gente, imagina a cena. José está olhando para os irmãos lá, ajoelhados na frente dele, pedindo por comida. E aí a gente vai, de fato, entrar no nosso tema aí do perdão. Não procurem vingança. Naquele momento ali, José, ele teve diante dele a possibilidade de fazer vingança contra os irmãos. Né? Ele poderia ter pensado assim: bom, a minha hora chegou. Mas assim, você sabe que vingança é um negócio feio, né? Por exemplo, se eu perguntasse aqui agora, não precisa levantar a mão, tá, gente? Mas se eu perguntasse assim: quem aqui já tramou vingança contra alguém, levanta a mão? É estranho, né? É feio. E se eu fosse um pouquinho mais a fundo e perguntasse assim: quem aqui já sentiu orgulho de ter se vingado contra alguém? Seria mais constrangedor ainda. Os meninos estão levantando a mão ali, os irmãos. Seria mais constrangedor ainda, né? Porque vingança é um negócio feio. Mas a gente dá um jeito de ficar bonito, sabe como? A gente chama vingança de fazer justiça. A gente não fez vingança, a gente fez justiça. E José, eu tenho certeza que ele poderia ter ali pensado: agora é a hora desses caras pagarem o mal que eles me fizeram. Agora eu vou fazer justiça contra eles. Eles estão aqui diante de mim, eu vou passar o cerol em todo mundo. Porque não foi isso que eles fizeram comigo lá atrás?
Ou então José poderia ter pensado assim: bom, agora uma promessa está sendo cumprida. Agora Deus me exaltou. Agora Deus colocou todo mundo aqui na minha frente, Ele vai me honrar, Ele vai me dar vitória e eu vou acabar com eles. Só que José não agiu assim. José, ele escolheu o caminho do perdão. E tem um rabino, que eu gosto muito dele, que ele se chama Harold Kushner. E ele escreveu um livro que se chama Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas. Eu acho que o título em português é esse. E ele conta para a gente as 3 razões por que José não escolheu a vingança. A primeira razão que José não se vingou dos seus irmãos foi para não se tornar igual àqueles que o fizeram mal contra ele. Com todo respeito, para não se nivelar a maldade dos irmãos. E essa é uma escolha complicada, mas José, ele preferiu escolher. Ele teve os irmãos dele ali, ele poderia ter falado, agora eu vou acabar com a vida de vocês, mas não. José não quis se nivelar ao mal que foi feito com ele. E, gente, nesses tempos que a gente vive hoje, né, tempos assim que todo mundo tem o seu lugar de fala e que é super defendido, tempo de irresponsabilidade nas redes sociais, em que todo mundo fala o que quer, porque, né, tem o direito de falar. Em tempos de haters, a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça, que o maior mal que alguém pode fazer contra nós é nos tornar malvado assim como ele. Não é nos ofender, não é ofender a nossa reputação, o nosso time, não é nada disso, mas é nos tornar tão malvado quanto o que ele está fazendo. Então, não é só que a gente vai escolher o mal ali contra aquela pessoa que fez mal contra nós. Por exemplo, José não ia ter apenas uma atitude de vingança contra os irmãos. Às vezes alguém te difama e você fala assim, agora eu vou pagar com a mesma moeda. Né? Agora essa pessoa vai ver só comigo, eu vou dar o troco. Só que aos poucos, gente, esse ato de maldade, ele não fica só com aquela pessoa. Mas o mal, ele vai mexendo com o caráter da gente. Ele vai mexendo com a nossa estrutura. E aí a gente começa a ver maldade em todo mundo. A gente começa a suspeitar mal de todo mundo. A gente pensa que a maldade que a gente vai querer fazer com aquele outro é a mesma que ele quer fazer comigo. Então eu começo a desenvolver mecanismo de defesa. Eu começo a viver uma guerra interna de maldades. E a vida vira um jogo de maldades. E você não passa a não confiar mais no seu próximo. É muito profundo isso, porque, como tudo, assim, próprio desse lugar aqui que a gente vive, próprio do exílio, é muito sutil as coisas. Então, às vezes, você acha que é só um ato de maldade. Ah, mas aquela pessoa ali não é justo o que ela fez comigo. Eu vou só devolver o troco para ela e pronto. Não. A maldade não fica só ali, ela começa a invadir o seu coração. Ela começa a dominar a sua mente, o seu modo de falar, o seu modo de pensar, o seu modo de relacionar com o próximo. Por isso, Deus está alertando há mais de 2000 anos atrás, para que a gente não faça o mal, mas que a gente ame o próximo. E essa seria uma boa razão para a gente não praticar vingança, né? Não guardar o rancor, não deixar que o mal se apossua do meu coração. Mas o Kushner, ele dá para a gente uma segunda razão. E a segunda razão é, entre José praticar a vingança e ter uma família, José preferiu a família. Entre as pessoas e a vingança, José preferiu as pessoas. Tem uma frase aí que é muito usada nas redes sociais, entre ter razão e... como é que é? Entre ter razão e ser feliz, escolhi ser feliz. Será que as pessoas escolhem mesmo? Ou será que elas colocam lá só porque é legal e todo mundo vai curtir e compartilhar? Não sei, mas eu sei que José, entre a vingança e as pessoas,
Entre ter razão, por mais que ele tivesse razão, ele escolheu ficar com a família. Quando a gente começa a pagar o mal com o mal, a gente começa a caminhar nesse caminho do mal, contrário ao caminho do perdão, a gente começa a afastar as pessoas da gente. Né? A gente vai se vingando delas, vai guardando rancor. Quando a gente tenta fazer justiça com as próprias mãos, a gente tem a falsa sensação de que nós estamos sendo juízes e equilibrando as relações. A gente tem a falsa sensação de que, não, a gente está agindo assim porque vai ficar tudo melhor. Fulano merece passar por isso. E a gente começa a ser Deus na vida das pessoas, começa a ser juiz na vida das pessoas. Só que não é bem assim. Quando a gente faz o mal, por mais que a nossa consciência fique justificando isso para nós, não, eu estou sendo justo. Aquela pessoa tem que pagar por isso. Por mais que a nossa consciência tente justificar isso para nós, na verdade a gente está empurrando as pessoas para longe. A gente não está trazendo para perto. E ao mesmo tempo, a gente está caminhando a passos largos para um lugar muito ruim de se viver, chamado solidão. Se José pagasse o mal com o mal, ele iria empurrar os irmãos dele para longe novamente. José estava entre a vingança e a família. E ele escolheu a família para fugir desse caminho de solidão. E é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque a gente vive um tempo de individualismo, de egoísmo, em que primeiro eu, depois o resto. E a gente tem que pensar se nos nossos relacionamentos a gente está escolhendo a vingança, o mal, o rancor, a vontade que não acaba da gente ter razão sempre, ou se a gente está optando pelas pessoas. José, ele estava entre a vingança e a família dele ali naquele momento que os irmãos chegaram diante dele. Ele tinha todo o poder do império do faraó para fazer o que quisesse com os irmãos dele. Mas ele escolheu acolher os irmãos. José escolheu as pessoas. Então a gente já viu que José, ele não deixou o mal que fizeram contra ele torná-lo malvado. A gente viu que entre praticar a vingança e ter uma família, José preferiu a família. E talvez a terceira e a mais importante razão, e a parte central dessa conversa nossa seria essa terceira razão que o Kushner nos dá. José não se vingou dos seus irmãos porque ele não queria ser definido pelo mal que foi feito contra ele no passado. José, ele, naquele momento ali, ele não queria que o mal que os irmãos dele fez contra ele lá atrás, imagina, ter sido primeiro quase morto pelos irmãos, depois ter sido vendido. Imagina as cenas passando no coração de José naquele momento ali. Mas ele decidiu não ser definido pelo mal que foi feito por ele lá atrás, mas pelo bem que ele poderia fazer hoje pelos irmãos. Por tudo que Deus havia feito na vida dele ao longo dessa maldição, que na verdade se tornou uma bênção, ele repensou e escolheu fazer o bem naquele momento ali para os irmãos. Eu sei que é difícil, gente, é muito complicado. Às vezes a gente passa por cada coisa na vida da gente, né, ao longo da vida. As pessoas, elas espizinham tanto a gente, elas tramam tanto mal contra a gente. E tem gente que vive aprisionado nisso durante anos. Às vezes, a história da vida inteira da pessoa é definida por esse mal que foi feito com ela lá atrás. E ela vive ali aprisionada, relembrando aquela cena. Ah, o fulano falou isso, aí eu falei aquilo, aí ele me devolveu isso. E aí ficou por isso mesmo, e agora eu estou assim, agora eu estou assado. E o coração da pessoa está definhando. E ela está adoecendo, porque
o mal é isso que ele faz com a gente. Ele vai adoecendo a gente. E a gente vai sendo definido pelo mal que aconteceu lá atrás. Às vezes a pessoa que fez o mal, ela está vivendo a vida dela, já esqueceu, está em outra e você está lá, remoendo, remoendo, remoendo. E o Kushner, ele diz algo muito bonito, que o perdão é um bem que você faz a você mesmo. O perdão é um bem que você faz a você mesmo. O perdão, ele cura, mas ele não cura a pessoa que você outorgou o perdão. Ele cura você. A pessoa pode receber a cura? Ela pode. Mas isso é com Deus e com a consciência dela. Agora, antes de qualquer coisa, o perdão, ele cura você. Sabe por quê? Porque quando você dá o perdão para aquela pessoa, quando você outorga o perdão sobre aquela situação, você acaba com toda aquela expectativa de ser ressarcido, de ter um pedido de perdão. Ah, eu vou perdoar, mas eu vou esperar ela me pedir perdão primeiro. Porque não é justo. Não é assim que a gente pensa. Ah, não, eu estou com meu coração aberto. Se ela vier me pedir perdão, eu vou perdoar. Mas nisso a gente vai ficando aprisionado. Então, quando você perdoa, você libera isso, libera esse ressarcimento. Você começa a caminhar livre. Você se liberta dessa prisão. E o perdão, gente, baseado nisso que o Kushner falou, que o perdão é um bem que você faz a você mesmo, a gente começa a ver que o perdão, ele é um ato unilateral. Ou seja, a responsabilidade de perdoar passa a ser nossa. E não das duas pessoas que participaram ali daquele evento de maldade. A atitude, o passo em direção ao perdão, é dado por nós mesmos. Romanos 12:17 vai dizer o mesmo que Levítico. É interessante, gente, e vocês ainda que não fizeram o drama das Escrituras, façam. Quem já fez, pode falar sobre isso aqui. Durante toda a história das Escrituras, Deus ele vai falando a mesma coisa o tempo todo. É a mesma história, desde o início, lá no Gênesis, até Apocalipse. Olha, a gente estava em Levíticos, muitos anos antes. Deus falou isso com Moisés. Depois Jesus fala a mesma coisa. E depois, quando a igreja está começando a se estabelecer, Paulo vai contar isso para a gente. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Por que façam todo o possível? Porque às vezes, gente, o todos não quer viver em paz com a gente. Mas a gente tem que fazer todo o possível para viver em paz com todos. Nós, amados, nunca procurem se vingar, mas deixe com Deus a ira. Porque está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Minha é a vingança, diz o Senhor. E esse verso aí, gente, tem uma coisa escondida nele, que é o seguinte. Deus está falando comigo assim, Luciana, perdoa aquela pessoa. Não paga ela na mesma moeda, não. E eu era mestre nisso, tá, gente? Eu tenho que confessar. Que antes da pessoa falar, eu já tinha a resposta, e eu já sabia o que ela ia responder, eu já tinha outra resposta. Eu era fera nesse negócio aí de vingança e de pagar o mal com o mal. Mas Jesus foi trabalhando e está trabalhando ainda no meu coração. Mas aí Deus fala assim, Lu, não pratica vingança, deixa comigo. Eu vou resolver isso. Deixa com Deus. Mas aí a gente pega e fala com o irmão assim, ou então a gente nem fala, mas pensa, não tem problema não. Sabe aquela dívida que você tem comigo? Sabe aquele mal que você me fez? Você vai se ver com Deus agora. É com Deus que você vai se ver. Soa ameaçador, né? Parece até uma maldição que você está jogando na pessoa. Agora você vai se ver com Deus. É estranho, porque se a gente faz isso,
A gente acaba de se tornar malvado. E a gente usa Deus para fazer o mal que a gente quer fazer. Só que aí a gente tem que lembrar que Deus é esse que promete vingança. Ele é um Deus que renova suas misericórdias todos os dias. Ele é um Deus que é tardio em se vingar. Ele é um Deus que tem um filho, e o seu filho é o príncipe da paz. Então, quando a gente entrega para Deus, na verdade, a gente está abrindo mão do controle da vida do outro. A gente está descansando em Deus, está entregando isso para Deus. A gente está se libertando dessa prisão que o mal, o rancor e a vingança aprisionou a gente. E a gente está achando que é o outro que aprisionou a gente, mas não. É o inimigo das nossas almas que está aprisionando a gente ali no seu próprio mal. E a gente está perdendo e gastando a nossa vida enrolado nesse próprio mal. Mas aí você pode pensar assim, mas então vai ficar por isso mesmo? Essa pessoa fez isso tudo comigo e agora vai ficar por isso mesmo? Deixa na mão de Deus, irmão. Entrega para Deus, mas entrega não com esse coração de vingança, não achando que você está fazendo justiça, quando na verdade lá no fundo do seu coração você está desejando vingança. Entrega para Deus no sentido de que Ele é o justo juiz. Ele vai cuidar disso. Aí pode vir uma outra pergunta também assim, se eu perdoar eu tenho que voltar a ser amigo? Eu tenho que restabelecer o relacionamento do mesmo jeito? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a pessoa que recebeu o perdão, se após a outorga do perdão, o relacionamento voltar, a pessoa aceitar, tudo bem, mas não perdoe esperando isso. Não perdoe esperando que a amizade vai ser a mesma, que o relacionamento vai ser o mesmo. Perdoe porque você já experimentou o perdão. Perdoe porque você quer se ver livre dessa prisão. É chato, você está caminhando na rua e de repente passa a pessoa que você brigou, que você teve uma rusga com ela ali, você vira. Ou então você finge que você está olhando o celular. Você atravessa a rua, você entra no carro e fecha o vidro. Se livra disso, irmão. Aproveita esse feriado aí para você pensar nas pessoas em que você não abriu mão daquela situação, que você está esperando que Deus faça justiça contra ela, né? Que Deus ferre ela de alguma maneira, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas que fizeram mal contra a gente se ferrem. Mas e quando é a gente que faz o mal contra a vida do outro? A gente pede misericórdia, né? Então, não fica esperando a volta, o retorno da relação, não, perdoa. A Bíblia fala para a gente perdoar. Eu estava vendo lá nos meus estudos do drama, e eu vejo que a Bíblia ela pede a gente para perdoar. A gente pede perdão, mas a gente pede perdão a Deus. Mas para o próximo, a Bíblia fala com a gente, perdoa. Então, quando você perdoa, você está abrindo mão desse veneno, da vingança, e está dizendo para a pessoa assim, olha, é claro que você não está dizendo para a pessoa na hora, né? Você está dizendo para você, olha, eu não quero ter essa coisa amargurada no meu coração, eu não quero ser definido pelo mal, eu não quero me tornar uma pessoa malvada. Eu não quero ter o mal como base das minhas relações. Quando você perdoa, você está falando, eu não quero ter razão. Eu não quero vingança. Eu quero ter pessoas perto de mim. E eu estou comprometido a buscar a paz com todo mundo. É difícil? Pode ser, mas eu estou comprometido a buscar a paz com todo mundo. Porque eu escolho vingança, eu escolho pessoas, e não a vingança. E foi exatamente isso que José fez. A história, ela vai se desenrolando desde Gênesis 37. Aproveita esse feriado, irmão. Deixa o seu celular descansar um pouquinho.
Experimenta pegar a Bíblia e ler a história de José. É muito legal. Tem essa lição, mas tem várias outras, se você prestar bem atenção. E lá em Gênesis 50, José diz que ele não optou pela vingança por um motivo muito simples, que o Fernando até falou aqui durante o louvor. Eu vou ler aqui da Bíblia Mensagem, que eu acho mais legal, quando a gente quer fazer uma citação, que tem uma linguagem mais palatável para a gente, do nosso tempo hoje. José sepultou seu pai e em seguida voltou ao Egito. Todos os irmãos que o haviam acompanhado no sepultamento voltaram com ele. Passado o funeral, os irmãos de José começaram a falar: e se José está guardando rancor e resolver nos devolver o mal que lhe fizemos? Por isso eles mandaram o seguinte recado a José. Antes de morrer, Jacó deu a seguinte ordem: digam a José, perdoe o pecado de seus irmãos, tudo que eles fizeram de errado, eles o trataram muito mal. Esse aqui é um bilhetinho que o pai deixou para José. Como José era o filho amado do pai, os irmãos, tipo assim, deram um jeito de ajeitar o negócio, né? E eles falaram assim, se a gente entregar esse bilhete, por causa do meu pai, por causa de Jacó, José não vai vingar a gente. E aí eles perguntam para José, você vai cumprir essa ordem? Vai perdoar os pecados dos servos do Deus de seu pai? José chorou ao receber o recado. Então, os irmãos foram pessoalmente a ele, lançaram-se ao chão perante José e disseram, seremos seus escravos. José respondeu, não é preciso ter medo. Por acaso estou no lugar de Deus? Será que vocês não percebem que planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem? Com essas palavras carinhosas, José os tranquilizou. Acalmem-se, não há o que temer. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Eu não estou no lugar de Deus. Nós não estamos no lugar de Deus. Nós não precisamos de ficar lutando e vivendo uma vida, um jogo de maldades. Quem vai julgar tudo e todos, nós e os outros, é Deus. Isso é maravilhoso, gente, a gente poder descansar nisso. E parar de colocar a nossa cabeça nessas situações que roubam a nossa energia, que nos afastam das pessoas, que nos afastam de Deus, ou fazem a gente ter uma relação estranha com Deus, esperando que Ele vingue a gente. Quando a gente entende isso, que a gente não está no lugar de Deus, a gente pode dizer assim, obrigado, Senhor, porque o mal bateu em mim, mas ele não teve efeito. Obrigado, Senhor, porque eu estou escolhendo as pessoas e faça de mim também alguém que as pessoas querem escolher. Obrigado, Senhor, porque o meu passado e tudo que aconteceu lá atrás, todo o mal que fizeram comigo, hoje, ele não é determinante de quem eu sou, do meu caráter. Hoje eu posso escrever uma outra história, não reproduzindo aquele mal que foi feito comigo lá atrás, mas pelo bem que eu posso fazer hoje, que eu recebi, através de Jesus, através do bem que o Senhor fez em mim e por mim, na cruz. Deus, gente, por mais que a gente escute aí umas pessoas dizendo umas coisas muito estranhas de Deus, principalmente na televisão, Deus não é malvado. Deus, Ele sempre escolheu as pessoas. E Deus não é definido pelo mal que nós fizemos a Ele. Mas pelo amor que Ele tem por nós. Então, se a gente vem aqui todos os domingos, separa esse tempo, a gente acredita que a gente é discípulo de Jesus, e a gente coloca a nossa vida nisso, a nossa confiança nele,
a gente tem que aprender a sair por aí distribuindo perdão e não espalhando vingança. E não deixar o mal vencer a gente, mas a gente vencer o mal, por mínima que seja a situação, gente, mas que a gente possa vencer o mal com o bem. Vamos refletir e praticar? Eu tenho sido alguém que é facilmente dominado pelo mal e pelo rancor? Como eu disse, nesses tempos imediatistas, de redes sociais que exigem da gente um comportamento ali, na hora que a gente vê o post, a gente tem que ter um comportamento. Na hora que a gente vê o vídeo, o cara nem começou a falar, ele já pede curte, se inscreve. A gente está nesse mundo aí. E quando acontece alguma coisa com a gente, será que o primeiro caminho que a gente escolhe é o caminho do mal? Ou será que a gente pensa, vê o contexto daquela outra pessoa, por que será que ela está agindo assim? Será que a gente é facilmente dominado pelo mal e pelo rancor? Entre ter razão e as pessoas, qual tem sido a minha escolha? Será que eu sou aquela pessoa que não aceita nenhum argumento do outro, mas sempre tem razão, sempre ninguém sabe de nada, eu sei de tudo, a minha dor é maior que de todo mundo, problema se ficar com raiva, fica sozinho, deixa todo mundo para lá? Ou será que você deixa essa vontade de vencer, essa vontade de ser maior, essa vontade de ser juiz, e escolhe as pessoas? O que tem dominado a nossa vida? Ou será que eu estou vivendo preso ao mal que alguém me fez lá no passado? Quando eu era adolescente, minha mãe fez isso comigo. Quando eu casei, minha sogra foi na minha casa, fez isso comigo. Nunca mais eu esqueci isso, nunca mais. Tem gente que sente orgulho, né, de falar isso, mas conforme a gente vai caminhando com Jesus, conforme a gente vai entendendo o Evangelho, tudo que Ele fez em nós e por nós, não tem outro caminho que a gente possa escolher que não seja o perdão. Não tem. Eu quero orar com você. Nessa manhã, desculpa, quero pedir a Deus que você seja uma pessoa que o mal bata em você, mas que ele não tome conta do seu coração. Que entre fazer vingança, por mais doce que pareça, por mais vontade que você tenha, que você escolha as pessoas. E que você não seja definido por um mal que alguém te fez lá atrás. Que você seja liberto dessa prisão no nome de Jesus. Que nessa manhã, Senhor, tome conta do seu coração, da sua mente. Que você possa acolher o perdão que Ele nos garantiu lá na cruz. Que você possa caminhar livre, sem ter aquela amargura, aquele veneno no seu coração. Deus, que cada um de nós aqui hoje, Deus, nessa manhã, possa experimentar do Teu amor, Deus, porque quando o Teu amor, ele invade a nossa vida, não há lugar para o mal. O mal não tem vez. Por mais que a gente queira, que a gente tente, o mal perde e o perdão vence. Que nessa manhã aqui, Deus, se tiver alguém que está ruminando ali a vingança, que essas pessoas elas olhem para a vida de José, que elas olhem para a sua vida, Jesus,
e decidam fazer o mesmo. Deixar a vingança de lado, acolher as pessoas, fazer o máximo para estar bem com todo mundo. É isso que a sua palavra está ensinando, Deus. Que elas sejam libertas, Deus, de todo o rancor, de todo o mal, Deus, que alguém possa ter feito, que o Senhor traga cura aqui nessa manhã. É isso que a gente te pede, porque a gente confia em Ti e sabe que só o Senhor conhece a gente. Diferente de qualquer outro Deus que só olha para si mesmo, que é egoísta, o Senhor não. O Senhor olha para a gente. O Senhor deu a sua vida por nós. E a gente também quer seguir por esse mesmo caminho. A gente quer seguir pelo caminho do perdão. Deus, ajuda a gente, por favor. É isso que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus.